No início do século XX, um novo mundo que trabalhava com fotos que se mexiam atraiu a atenção de milhares de artistas e virou o sonho de muita gente. O que alguns não esperavam é que esse sonho facilmente virava um pesadelo real diante dos precários e mortais bastidores da época. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais alguns babados da sétima arte. Em setembro de 1914, uma atriz de 24 anos, chamada Grace McHugh, foi elogiada no jornal Press Democrat por ser uma trabalhadora responsável, uma promessa naquele novo tipo de profissão das telonas, pois sua interpretação simpática dos papéis que desempenhou, em suma, sua arte em comum, a tornou imensamente popular. Só tinha um detalhe: quando essa resenha saiu, Grace já estava morta, por causa de uma tragédia nos bastidores de um filme seu. O pior de tudo é que sua morte nem era para ter acontecido, mas o diretor, Otis Steyer, precisava entregar um longa-metragem de 3 rolos, após conseguir um contrato com a Warner Feature Company, o futuro estúdio da Warner Bros. Assim, o Otis se pressionou a produzir 3 filmes, e um deles era o que a Grace McHugh estava, um curta chamado Across the Border, um faroeste sobre a Revolução Mexicana que se desenrolava naquela década. Aquele era o primeiro papel principal da atriz, e como dublês ainda não eram comuns por serem tidos como muito caros, era a Grace quem realizava suas próprias cenas de ação e acrobacias. Por isso, ela é quem foi chamada para uma regravação, depois que uma de suas cenas se danificou na pós-produção. Ou seja, o filme já estava todo filmado, quase pronto, e por causa de um erro que teve depois, a Grace teve que retornar aos sets para filmar a mesma cena de novo. A cena era até simples, apenas Grace atravessando um rio de cavalo. Só que em um momento, o cavalo tropeçou, se espantou e derrubou Grace no rio, que começou a ser arrastada pelas águas. O cara que estava filmando parou e, como sabia nadar e tinha um porte atlético, tentou resgatar a atriz. Ele até conseguiu e pareceu que tudo terminaria bem, depois que os dois encontraram um banco de areia para subir e sair da água, mas era areia movediça. Assim, a atriz e o cameraman ficaram presos, assistidos por todo o resto da produção em desespero, enquanto a correnteza os engolia, afogava e os empurrava de volta até eles desaparecerem no rio. O corpo do cameraman apareceu 8 dias depois da tragédia e o de Grace só 13 dias depois, e a quase 15 quilômetros de distância de onde sumiram. A coisa foi tão absurda que jornais até acharam que era um golpe de marketing para atrair a atenção para o filme. O pior é que não era marketing, mas logo virou. Tanto a produtora do diretor quanto a Warner apressaram o lançamento do filme e eles até criaram um livreto que detalhava os momentos finais da atriz. Eles diziam que era para homenagear a Grace, mas embora o cameraman tenha ganhado uma medalha pelo seu ato heróico, o feito dele mal era citado nos anúncios. No fim, o filme Across the Border se perdeu e nele ainda havia a cena de um cavalo caindo de um penhasco e era real. Eles realmente sacrificaram o animal para obter a cena. E não, essas certamente nem foram as primeiras tragédias no set de filmagem, seja por imprudência ou acidente mesmo. Justamente pela falta de dublês, vários astros do cinema mudo viviam correndo risco de vida. E às vezes, nem precisava ser durante um filme. Harold Lloyd estava só posando para fotos publicitárias para seu curta Fantasmas Assombrados de 1920, quando ele resolveu pegar uma bomba que ele achou ser de mentira. Mas não era de mentira, e a bomba explodiu na mão dele, queimando seu rosto e deixando-o temporariamente cego, e levando seus dedos polegar e indicador da mão direita. Pelo resto da vida, Harold usou luvas com dedos artificiais, porque não queria que as pessoas vissem seus filmes por piedade. Mas dizem que por causa desse acidente, ele largou a comédia pastelão e focou no humor mais romântico e menos bobo. 12 anos depois de Harold, seu irmão, Gaylord Lloyd, estava só passando pelo set de Scarface, de 1932, quando foi atingido por uma lasca de outro dispositivo explosivo
explosivo e ficou cego de um olho para sempre. Já Buster Keaton só descobriu que quase morreu em cena 11 anos depois do negócio acontecer. Ele gravava Bancando Águia, de 1924, quando se pendura numa torneira gigante e cai no chão ao ligá-la. Só que a força da água foi maior do que ele esperava, e Buster ainda caiu e bateu o pescoço no trilho de aço embaixo. A dor foi tão grande que ele parou a gravação e teve dores de cabeça ofuscantes por semanas. Mas Buster Keaton era conhecido por suportar dores além do normal, então ele seguiu a vida. Foi só em 1935 que, ao fazer um raio-x de rotina, um médico descobriu que, na verdade, o Buster tinha quebrado o pescoço naquela cena, sobrevivendo por muito pouco e ficando só com um nódulo na fratura da vértebra. Outros, porém, não tinham tanta sorte. A cena da corrida de bigas de Ben-Hur, de 1925, espanta até hoje por ter sido muito bem feita, mas, como relatou o próprio Francis Bushman, antagonista de Ramon Novarro, que atuaram no filme, durante uma cena, fizemos uma curva e a roda da carruagem do outro cara quebrou. O eixo da roda atingiu o chão e o sujeito foi lançado no ar a mais de 9 metros. Eu me virei e o vi lá em cima. Foi como um filme em câmera lenta. Ele caiu numa pilha de madeira e morreu de ferimentos internos. Além disso, nessa mesma cena, 5 cavalos morreram, até que a tomada final de Francis fosse tida como satisfeita pelo diretor. E segundo o escritor Kevin Brownlow, em seu livro de 68, a batalha naval no filme tinha homens que não sabiam nadar e que mais mortes e acidentes ocorreram, mas foram abafados pela imprensa e estúdios e nunca realmente declarados para não afetar a produção. Quando avisado dos afogamentos, o diretor Fred Niblo só teria dito: "Não posso evitar, esses navios me custaram $40 mil cada." Já segundo o John Baxter, no seu livro de 74, os primeiros dias da indústria cinematográfica foram difíceis para os dublês e que 55 mortes de dublês ocorreram durante os anos de 1925 a 30, a maioria abafada. E só surgiram leis de segurança para os dublês depois que alguns sobreviveram literalmente a um dilúvio. Sim, em 1928, ao filmarem a Arca de Noé, 3 figurantes não aguentaram e se afogaram diante dos 2.300 litros de água usados para fingir o tal dilúvio. Outro ficou tão ferido que teve a perna amputada, vários tiveram membros quebrados e 35 ambulâncias tiveram que aparecer. Mas será que mudou alguma coisa mesmo? Bem, durante as gravações do épico de guerra de Howard Hughes, Hells Angels, de 1930, 3 pilotos e um mecânico morreram durante as filmagens, sendo que o mecânico faleceu na produção mesmo, apenas por não ter pulado antes da queda de um avião usado numa cena de bombardeio. Até o próprio Hughes fraturou o crânio por não conseguir realizar uma manobra de aviação no filme. O curioso é que nesse mesmo ano de 30, outra tragédia ainda pior já tinha acontecido, nas gravações de Such Men Are Dangerous. Nesta, 2 aeronaves que serviam de apoio para as câmeras acabaram se tocando nas pontas das asas. Assim, as 2 balançaram, colidiram e explodiram, caindo no oceano e matando os 10 homens lá dentro, incluindo o diretor do filme, e só 5 corpos foram recuperados depois. Como o acidente aconteceu num dos últimos dias de gravação, o filme foi concluído e lançado normalmente. Depois, um inquérito não atribuiu culpa a nenhum incidente ou pessoa específica. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Todos esses filmes, claro, custavam milhões e sempre representavam um risco de prejuízo. Por isso, nem a morte dos seus próprios trabalhadores podia ficar no caminho. Pior que às vezes, a empresa não matava nem na hora, mas a longo prazo.
Foi enquanto fazia Thunder de 1929 que Lon Chaney pegou uma infecção séria após neve artificial dos sets se prender na sua garganta. Nesse mesmo ano, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão e morreu de hemorragia na garganta um ano depois. O câncer talvez não tenha vindo da neve falsa, mas só agravou seu estado. Chaney era tido como um dos grandes atores do período, apelidado até de O Homem de Mil Faces, por saber interpretar figuras diferentes, como em O Corcunda de Notre Dame, de 23, e O Fantasma da Ópera, de 25, e morreu com apenas 47 anos. Afinal, às vezes, o famoso realismo mágico de Hollywood cobrava um preço alto e mortal. Em The Road Back, de 37, um filme antiguerra que já tentava avisar o que os nazistas na Alemanha fariam, um atirador de verdade, ex-fuzileiro naval, foi chamado, talvez como um consultor para passar segurança na cena. Ao invés disso, o cara disparou munição de verdade com uma metralhadora para cima dos atores. Felizmente, ele não matou ninguém. E no fim, ele mesmo morreu, numa explosão, durante cenas de batalha na abertura do filme. Pra sorte da família, ele já tinha feito um seguro de vida de $10 mil semanas antes do acidente. Um ano depois desse caso, prezando por um realismo absurdo, na cena de guerra em A Carga da Brigada Ligeira, de 36, o diretor Michael Curtiz mandou forrar o campo com arame para derrubar os cavalos. Só que, dos 125 animais derrubados, 25 acabaram morrendo e outros foram sacrificados depois. Tamanho foram os ferimentos. Errol Flynn, o protagonista, teria até caído na porrada com o diretor, revoltado. A coisa foi tão feia que, após isso, arames foram proibidos em filmagens e o congresso deles passou a garantir a segurança de animais em filmes. Por um tempo, esse filme foi até esquecido pelo estúdio da Warner Bros. Por causa dessa cena pavorosa, e só apareceu de novo na metade dos anos 50 na televisão. Mas nos anos 80, o Iron Maiden usou essas cenas no videoclipe de The Trooper e o vídeo foi banido da MTV e da BBC. Qualquer um pensaria que quem matou os cavalos foi a gente, ao invés de um filme velho do Errol Flynn, criticou o empresário da banda na época. O pior é que em 1941, Errol Flynn se viu de novo no meio de outra produção azarada, o intrépido General Custer. Aqui, 3 homens morreram nas filmagens. Um caiu de um cavalo e quebrou o pescoço. Um dublê teve um ataque cardíaco. E um terceiro, o ator Jack Budlong, quis porque quis usar uma espada de verdade. Mas, quando uma bomba explodiu perto dele, seu cavalo se espantou e o derrubou. Jack, achando que estava sendo esperto de novo, jogou sua espada para longe. Só que a arma caiu com a ponta para cima e o ator empalou a si mesmo, falecendo horas depois. E antes que pareça que isso é coisa do passado, basta lembrar da diretora de fotografia morta em 2021 por uma arma cenográfica por Alec Baldwin. De acordo com o The Associated Press, entre 1990 e 2016, pelo menos 43 pessoas morreram em sets nos Estados Unidos e mais de 150 sofreram ferimentos que mudaram suas vidas. E outra, muitos acidentes continuam não documentados e abafados, ficando até sem investigação. De Mágico de Oz a Cidadão Kane, O Poderoso Chefão e O Exorcista, é provável que algum dos seus filmes preferidos tenha tido um bastidor perigoso. Afinal, todos são produtos de empresas bilionárias, nada diferentes das de hoje, que às vezes só cobrem o corpo de um operário morto dentro da própria loja, para que o negócio não pare de funcionar.
Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui. Essa é a nossa forma de começar o mês do Halloween. A gente sempre faz vídeos um pouco nessa temática mais sombria, então já fica aí o aviso. Obviamente que a gente não vai falar de todas as tragédias que já tiveram nos bastidores, porque senão não teria fim. E tem um monte de vídeo aqui pelo YouTube com as mais famosas. A gente decidiu trazer essas mais antigas, que o povo quase não lembra. Se eu não me engano, também tem um vídeo da Lorelai Fox, onde ela até cita a gente e ela fala bastante sobre os bastidores do Mágico de Oz, citando inclusive muitas mortes tensas que tiveram por lá. Se você ainda não conferiu, fica aí a dica. A gente também tem bastante vídeos sobre esse período do cinema mudo, que é um período bem tenso, justamente porque, como a gente mencionou, bem desleixado, então tem muito babado, polêmicas, tragédias. Vou deixar aqui tudo na descrição, caso você queira conferir e ainda não viu, não conhece ainda aqui pelo canal, fica lá a dica. Tem também, a gente tem até um vídeo sobre as primeiras tragédias do cinema mudo, porque embora pareça muito distante, algumas dessas primeiras tragédias desse período aí, elas impactaram fortemente na cultura pop dos Estados Unidos, principalmente do cinema deles. Então fica aí não só como curiosidade, mas também como informação. E uma curiosidade a mais é que, por exemplo, esse bastidor aí do Ben-Hur de 25, ele foi tão polêmico e controverso e abafado que meio que criou lendas urbanas em cima, que até reverberaram no próprio Ben-Hur de 59, já com Charlton Heston. Tem muita gente até que acha que as mortes que aconteceram no filme do Ben-Hur de 25, na verdade aconteceram no de 59. Tanto que tem relato de repórteres que perturbavam o produtor do filme do Charlton Heston, perguntando se tinha acontecido mortes, porque eles tinham lido em algum lugar que tinha acontecido morte, mas na verdade essas mortes eram da versão muda do Ben-Hur, né? E a gente tem um vídeo sobre o Ben-Hur também, se você ainda não viu, confira lá também. E é isso aí, sócios. Muito obrigado pela companhia e pela presença. Vamos lá para nossa palavrinha de engajamento. Para você que quer comentar, mas não sabe o que comentar. E a nossa palavrinha da vez vai ser Gracie, em referência a Grace que foi mencionada no início desse vídeo. Muito obrigado novamente. Caso queira contribuir com o canal, repetindo aqui, temos o nosso Pix, temos o nosso Apoia-se, temos o Seja Membro, temos o botão Valeu e também tem uma opção aqui que a gente ficou sabendo que é para rir para o vídeo, que eu acho que fica debaixo dos comentários, para ajudar também a levantar esse vídeo, caso você esteja com preguiça de comentar. Muito obrigado novamente e até a próxima. Tchau!